liberdade cristã, certo? O capítulo de número 8, Paulo trata sobre esta temática, liberdade cristã, e ele fala sobre a questão de comer carnes sacrificadas aos ídolos, ok? É isso que ele trata no capítulo de número 8. No capítulo de número 9, Paulo continua com essa mesma temática, só que agora Paulo, ele utiliza a si próprio como exemplo de liberdade cristã. Paulo vai tratar sobre a seguinte temática, sobre o direito que o obreiro tem de receber recursos da igreja a qual ele ministra. O capítulo de número 9, na verdade, se você pega eles fora do contexto, você lê só ele e você tem um entendimento. Porém, o capítulo 9, Paulo está falando, não é sobre o dinheiro que é dado para sustentar os obreiros. Não. O capítulo 9, Paulo está ensinando sobre liberdade cristã. E ele vai falar de que forma, pastor? Ele fala da seguinte forma. Ele diz que ele tem direito. Ele diz assim, ó, eu tenho direito, como obreiro, como apóstolo, de receber esse recurso. Só que ele trata e ensina sobre liberdade quando ele diz assim, ó, porém eu abri mão desse direito. E ele conta os 3 motivos pelo qual ele abriu mão desse direito. E nós vamos tratar aqui sobre esses motivos, conforme a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então vamos lá. Eu dividi aí, ó, de forma a 2 argumentos do apóstolo Paulo. Primeiro argumento, ele defende o seu direito de receber o sustento da igreja. Então é bíblico o obreiro receber o sustento da igreja. E Paulo, lá do versículo 1 ao versículo 14, ele defende esse direito. Em seguida, o apóstolo Paulo defende o seu direito de recusar este recurso financeiro da igreja. Está lá do versículo 15 até o versículo de número 27. Então vamos tratar aqui primeiro sobre o primeiro direito que o apóstolo Paulo fala, que é o direito do obreiro receber o sustento. E ele fala da seguinte forma, o obreiro tem direito de receber sustento, e ele falando sobre si mesmo, ele fala sobre o seu apostolado. Está lá do versículo 1 até o versículo 6. Então por isso que eu não li no início, porque nós vamos ler alguns versículos aqui. Obrigado. E aqui está a primeira parte dos versículos, para não ler todos, eu deixei grifado aí o primeiro versículo, quando o apóstolo fala nessa versão aqui, ó, não sou eu porventura livre? Lembra? Paulo vai tratar sobre liberdade cristã. Então ele começa dizendo, não sou eu porventura livre? Eu sou livre. E ele continua, não sou eu apóstolo? Então Paulo aqui fala sobre o seu apostolado. Em seguida, no versículo 2, ele traz uma expressão muito linda, muito nobre. Ele diz assim, ó, se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, eu não seria apóstolo se não fosse vocês. Vocês são o selo do meu apostolado. Pastor, o que é selo? Selo é aquela garantia, isso mesmo, presbítero João Paulo. Selo é a garantia. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês são a garantia do meu apostolado. O que é isso, pastor? É Paulo, primeiro, reconhecendo, segundo, ensinando que não existe ministro se não tiver as ovelhas para ele cuidar. Não tem pastor se não tiver as ovelhas para ele orar, para ele cuidar, para ele chorar. Na verdade, esse versículo aqui, o versículo 2, ele daria um excelente estudo para pastores. Por quê, pastor? Porque o pastor ele precisa entender que ele sim precisa das ovelhas. E quando ele entende que precisa das ovelhas, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai orar. Então Paulo está primeiro reconhecendo, segundo, nos ensinando. Ensinando, meus amados irmãos, que nós, obreiros, precisamos cuidar bem das ovelhas. Por quê, pastor? Porque a ovelha é a garantia do nosso apostolado. E aqui, especificamente para nós, do nosso ministério. Então, o ministério do obreiro, ele precisa de
de ter um cuidado bom das suas ovelhas. Paulo está reconhecendo e Paulo está também nos ensinando. Então, primeira justificativa do apóstolo Paulo sobre o sustento é quando ele fala que ele é apóstolo e a igreja precisaria sustentar o apóstolo. A segunda justificativa do apóstolo Paulo é quando ele traz aqui 3 personagens, que está no versículo de número 7, que diz assim, ó: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem é que apacenta um rebanho se não se alimenta do leite do seu rebanho? Paulo utiliza esses 3 personagens aí, irmãos, ó: o soldado, o agricultor e o pastor. Ele diz assim, ó: qual é o soldado que vai para a guerra pagando tudo do seu próprio bolso? É isso que Paulo está dizendo aí no versículo 7. Paulo está dizendo assim, ó: qual é o agricultor que vai plantar e não vai aproveitar daquilo que ele mesmo suou a camisa para cavar, para semear, para aguar, para cuidar? Então, sim, o agricultor pode utilizar-se daquilo que ele plantou. E ele vai também falar do pastor, que cuida das ovelhas, e também, conforme diz o final do versículo, o que apacenta um rebanho, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos mostra, através desses 3 versículos, Paulo utilizando esses 3 exemplos simples, que é a coisa mais natural do mundo, e ele utiliza exemplos naturais. A coisa mais natural do mundo é o soldado que vai para a guerra ser curteado para ir para a guerra. O agricultor que trabalha, ele comer do fruto da lavoura. O pastor que cuida do rebanho, ele também tomar do leite do rebanho. Então Paulo fala que isso é a coisa mais simples, comum e natural do mundo. Perceba que aqui nós estamos, ó, lá em cima, direito de receber o sustento. Paulo começa falando sobre o direito que ele, como apóstolo, tem de receber o sustento. E ele está defendendo sobre isso. À frente, a lei do Antigo Testamento, que está no versículo 8 ao versículo 12. E eu separei ali, ó, diz assim, verso 8, coloquei apenas 2 versículos para ficar mais fácil e simples de entendermos. A lei do Antigo Testamento, Paulo coloca como uma das justificativas para o obreiro receber o sustento. Ele diz assim, ó, verso 8, porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Verso 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Ou seja, Paulo está usando um exemplo lá do Antigo Testamento e dizendo assim, ó, quando o boi vai pisar o trigo, não é para tampar a boca dele. O boi está lá trabalhando? Tá. Então deixa ele comer, deixa ele se alimentar. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, ora, se até o boi é digno de comer quando ele está trabalhando, por que não o obreiro deixaria de ser digno? Então Paulo está utilizando um exemplo lá do Antigo Testamento. O que mais, pastor? Outra justificativa que o apóstolo Paulo usa é a prática dessa normativa lá no Antigo Testamento, está no versículo 13. Diz assim, ó, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ou seja, o apóstolo Paulo está ensinando de forma bem prática para a igreja em Corinto, e eu quero só lembrá-los que não é que a igreja em Corinto estava dizendo que Paulo não deveria receber recurso, mas Paulo quer ensinar sobre liberdade cristã. Só que para chegar na liberdade cristã, Paulo primeiro está ensinando para a igreja que é a coisa mais natural do mundo, o obreiro receber recursos. E aí você vai ver, daqui a pouco, Paulo também fazendo uma pequena reclamação, dizendo que ele também tem esse direito. Só que ele abre mão desse direito. Eu tenho o direito, mas eu abro mão desse direito. Paulo, se fosse ser um advogado, seria um excelente advogado. Porque primeiro ele chega dizendo assim, olha, mostrando todos os motivos pelo qual ele tem direito de receber o recurso.
Depois ele vai e diz, só que eu tenho direito, mas eu quero abrir mão desse direito, e eu quero abrir mão desse direito para lhes ensinar sobre a liberdade cristã que eu tenho. Daqui a pouquinho eu quero falar algo mais sobre liberdade cristã para vocês, porque quando a gente fala sobre liberdade cristã, meus irmãos, e esse é o principal tema de hoje à noite aqui, a gente pode pensar o seguinte, já pensou? E eu recebi depois do culto, né? Eu recebi algumas perguntas sobre o culto da semana passada. Semana passada foi liberdade cristã. Pode comer alimento que é sacrificado aos ídolos? E aí uma das perguntas foi sobre até onde vai a nossa liberdade cristã. Irmãos, porque na verdade se você for parar para pensar, imagina só, você está de relógio aí, doutor? Está sem relógio? Quem é que está de relógio aí? Pastor Eliel, você já pensou se o Silas, meu amigo Silas, se ele dissesse assim, se ele começasse a se escandalizar porque você está usando o relógio? Aí, lembra? Capítulo 8, versículo 13. Vou ler aqui para os irmãos. Capítulo 8, verso 13. Pelo que, se o manjar escandaliza meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. E nós falamos, baseado nesse versículo, sobre a liberdade cristã. Aí você já pensou, se está aqui, ó, o outro usando o relógio também, e eu também com o relógio no braço. É só um exemplo simples, mas a gente vai deixar de usar. Por quê, pastor? Por causa que o Silas, está entendendo aí, né, Silas? Por causa que o Silas se escandaliza de nós usar relógio. Já pensou? Então, irmãos, nós temos que ter, por isso que Paulo ensina sobre a maturidade cristã. O crente tem que ter maturidade. Ah, porque se for olhar só para o versículo 13 do capítulo 8, se você come carne e escandaliza seu irmão, deixe de comer carne. Já pensou, irmãos? Você sabe que tem gente por aí afora que diz que é errado as mulheres raspar as pernas, né? Então, ninguém mais raspa as pernas, porque... Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós temos que ter a maturidade cristã. Conhecimento bíblico e a maturidade cristã. Porque senão, daqui a pouco, Jesus, misericórdia, está todo mundo, não tem aquela irmã que diz que é pecado rapar as axilas, não tem? Está todo mundo, irmãos, com as pernas cheias de cabelo, aquele negócio feio, terrível. Então, nós temos que ter cuidado, porque uma coisa é a liberdade cristã, e outra coisa é o que, pastor? A religiosidade. A religiosidade, ao longo dos anos, irmãos, desviou muita gente, tirou muita gente da presença de Deus, fez com que muitas pessoas foram assassinadas cruelmente. Então, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse zelo, esse cuidado. Liberdade cristã, mas cuidado com a religiosidade, porque senão daqui a pouco você vai ver alguém lá na internet falando, mas não pode, ou então algum irmão que não tem muito conhecimento bíblico, fala alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, aí você vai pensar, ixi, rapaz, eu estou usando um exemplo do relógio, que é um exemplo simples, né? Eu não vou usar mais relógio por causa que o irmão Silas vai se escandalizar. Olha aí, viu? Não vou nem entrar nessa aí não, que senão vai muito avante, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos ter só esse cuidado quando a Bíblia trata sobre liberdade cristã. Tem coisas, sim, que nós devemos deixar de fazer por conta que isso vai atrapalhar, às vezes, alguém evoluir na fé cristã. Sim, mas como é o exemplo do que o apóstolo Paulo ensinou aqui. Mas cuidado com a religiosidade. Tem muita gente aí que fica desviando o povo com heresias terríveis. E alguns falam ruim, mas tem gente que fala tão bonito na internet, que fala tão bem, e acaba enganando e conquistando tanta gente. Então vamos ter cuidado. Aqui, Bíblia Sagrada é quem ensina de fato como nós devemos proceder em nome de Jesus. Tá certo? Outra justificativa, irmãos, é o que o próprio Jesus ensinou no versículo 14. Diz assim,
Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, a coisa mais natural é você dar uma oferta quando você chama um pregador. Não é assim, irmãos? Você chama um pregador, você dá uma oferta para ele. O que a gente deve ter o cuidado? É com os exploradores. Porque tem pregador que já está cobrando 20 mil reais para pregar numa festa. Tem, pastor? Tem. Mas sabe por que eles cobram? Porque tem quem pague. Só por causa disso. Pastor, o senhor paga? Nunca no planeta Terra. Viu? Não tem nem perigo. Porque com 20 mil reais, você quase que constrói até uma igreja. Né? Uma casa pastoral. Você faz muita coisa. Então a gente tem que saber aplicar. Irmão, já pensou? Os irmãos passam o ano todinho vendendo salgado, para chegar no final do ano, dar uma oferta de 20 mil, de 15 mil, para um cantor, para um pregador. Então a gente tem que ter prudência e tem que administrar as coisas do Senhor com ordem e decência. Mas repito, ele só cobra esse valor porque tem quem pague. Certo? A irmã Débora, quando foi cantar em alguns locais por aí, já recebeu até uns valores altos, mas quando é de prefeitura, aniversário da cidade, o Lucão também, do mesmo jeito que eu sei, né? A banda aí completa, né? Mas quando é aniversário da cidade, dia do evangélico, aí eu só não vejo vantagem, é quando, porque acontece isso, viu, irmãos? Em todo lugar, se você não tiver cuidado, tem gente que quer fazer você sair da brecha. Como é que é, pastor? É assim, ó, já recebi ligação, irmão, desse jeito, ó. Aqui é o seguinte, a prefeitura está liberando X para... Irmão já sabe, né, como é que é? X para cantora, mas a gente quer pagar só X e na nota vem... Meu Deus do céu, misericórdia. Viu? Aí como é que a gente faz, irmãos? Irmãos, a gente diz assim, ó, vai para lá que é laço. É melhor ficar sem o recurso, mas na presença de Deus, firme, amando Cristo, com coração puro e aberto, é bem melhor. Viu? É bem melhor. Uma vez me ligaram lá de Rio Grande do Norte, para um dia do evangélico, nessa mesma conversa bonita aí, né? E o valor era alto, era um valor alto. Mas, graças a Deus, a gente não tem essa necessidade não. Viu? Então, que nós possamos entender que sim, o trabalhador é digno do seu salário. Versículo 14. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então a palavra de Deus ensina isso. O que nós temos que ter cuidado é como a gente administra isso, para não colocar valores exorbitantes a ponto de tirar o foco principal, que é o reino, porque senão o foco fica sendo o quê, pastor? Recurso, dinheiro. Abençoar, nós temos que abençoar. E quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Irmãos, eu creio muito na lei da semeadura, viu? Eu creio muito na lei da semeadura. Então, todas as vezes que eu posso abençoar alguém, eu abençoo. Quando eu posso, eu abençoo. E às vezes, quando eu não posso, mas Deus me direciona para fazer, eu faço. Que aí Deus vai cuidar, Deus vai tratar, Deus vai abrir as portas. Já aconteceu comigo, eu tenho alguns testemunhos sobre isso, graças ao meu bondoso Deus. De momentos que Deus mandou eu dar, algo que, humanamente falando, eu não poderia fazer, mas depois Deus abriu portas maiores e me abençoou ainda mais. Então vale a pena investir no reino, quando Deus assim te direciona. O que nós temos que ter cuidado é sobre a questão de administrar bem as coisas do reino de Deus. Então, primeiro Paulo, ele fala sobre o direito do sustento, que é do versículo 1 ao versículo 14. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre o direito de recusar esse sustento. Isso vai ser do versículo 15 ao versículo 27. E aqui, meus irmãos, ele coloca 3 motivos pelo qual ele abriu mão de receber o dinheiro da igreja de Corinto. O primeiro motivo, por amor ao evangelho. Está aí, ó, versículo 16, ele diz assim, ó: ai de mim se não pregar o evangelho. Versículo 18 diz assim, ó: para não me valer do direito que ele me dá. Eu vou já explicar o versículo 18.
Deixa eu só começar aqui pelo verso 16. Paulo, ele tinha o direito de receber recursos da igreja, como ele explica muito bem do versículo 1 ao versículo 14. Mas aí no versículo 16, ele está falando assim, ó, ai de mim se não pregar o evangelho. E ele está dizendo assim, ó, o que me motiva não é o recurso que eu vou receber. Eu prego o evangelho porque eu sei que eu fui chamado para isso. Eu prego o evangelho porque eu sei que Deus me vocacionou para isso. Irmãos, e quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, você pode ter certeza absoluta que Deus ele vai cuidar de você, da tua casa e da tua família. Deus ele vai mandar o recurso do jeito que vier a ser, mas ele vai mandar o recurso. Deus não vai deixar faltar o pão. Deus vai mandar o sustento. Nem que seja um corvo, mas o sustento vai chegar em nome de Jesus. Não é assim que a Bíblia ensina? Então Paulo, ele está dizendo assim, ó, eu tenho direito, mas ai de mim se eu não pregar o evangelho. Vocês enviando ou não, eu continuo pregando o evangelho e continuarei pregando o evangelho. Ou coisa boa é quando você depende de Deus. E quando você tem certeza absoluta que Deus ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar da tua família, ele vai cuidar da tua vida. Nunca esqueça disso, Deus é quem cuida de nós. E Paulo começa falando, eu estou abrindo mão por amor ao evangelho. Eu não vou deixar de pregar esse evangelho. Existem muitas almas, muitas vidas que precisam, que carecem de homens e mulheres pregando o evangelho. Deixa eu testificar aqui do Lucão. O Lucão ele ajuda lá na CIADEP no projeto Cristo para o Piauí. E ele passou, acho que 3 ou 4 anos. Quanto tempo foi, Lucão? Sem receber nada. Do projeto Cristo para o Piauí. Foi 2, 3 anos. Passou 3 anos sem receber nenhum recurso. E aí, depois de alguma conversa com o nosso presidente, hoje, ele recebe um recurso. Não é muita coisa não, mas recebe uma ajuda por esse trabalho que ele faz no interior do estado de evangelização e missões. Assim como o pastor Serafim recebe, certo? Não tem essa cruzada Cristo para o Piauí que acontece no interior do estado? Então existe um recurso que é destinado para essa equipe. Mas eu estou testificando dele por causa que ele passou 3 anos sem receber. E aí tem uns 5 meses que ele passou a receber. Ou seja, irmãos, não é só o dinheiro, irmãos. Tem algo muito superior do que o dinheiro, do que os recursos financeiros. E Paulo está dizendo assim, ó, eu abro mão desse sustento por amor ao evangelho. Eu vou pregar o evangelho independente do que vier a acontecer, porque meu amor e pregar o evangelho está superior a tudo isso. Tem gente que só vai se tiver o dinheiro antes. Tem, pastor? Tem, irmãos. Irmãos, nós não podemos ser inocentes demais. Tem cantor e pregador que só sobe em cima do púlpito depois que recebeu o dinheiro. E pastor? Tem gente desse jeito. E a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse zelo. Esse tipo de gente não precisa estar no nosso meio não, irmãos. Não precisa se interessar muito por esse povo, não. Vamos se interessar por aqueles que querem ganhar almas para o reino de Deus, que querem falar do amor de Deus, que querem pregar o evangelho. Eu convidei o pastor Adriano Mendes, ele vai pregar no nosso congresso de jovens. E uma conversa foi desse jeito. Pastor, o senhor estava bem aqui no meu gabinete, conversando no telefone. Pastor, a data é no dia tal e dia tal, dia 1 e 2 de novembro. Quero que o senhor pregue aqui no nosso congresso de jovens. Ele falou, pastor, deixa eu só fazer uma ligação para Rondônia, ele mora em Brasília. Pastor, deixa eu fazer uma ligação para Rondônia, por causa que pediram lá para que eu reservasse a data, mas depois me disseram que talvez a data ia mudar. Eu lhe retorno em 20 minutos. 20 minutos depois ele retornou. Dizendo, pastor, a data lá foi mudada. Então, já fica confirmado para que eu pregue com vocês aí. Só isso, irmãos. A conversa foi só essa. Ele não perguntou qual era o tamanho da igreja. Ele não perguntou quanto é que a igreja ia dar para ele. Não perguntou nada. Só disse, a data está livre. Pois mande os seus dados, que já vamos comprar sua passagem aérea. Pronto. Já mandei o Clemilton, que é um amigo meu, que compra passagem, comprar passagem. É assim que tem que funcionar.
Esse negócio, só vou se for por tanto, hotel 5 estrelas, água de coco, não é assim, pastor Paulo? Então, que nós possamos entender que o reino de Deus é maior do que essas coisas terrenas. Irmãos, e esse povo desse tipo assim, ó, a gente não deve dar muito espaço para eles não, viu? Essas estrelas aí, esse povo que quer ser muita estrela, a gente não dá muito espaço para eles não. Pelo menos aqui, eu não acho muita vantagem para esse povo não. Então, avançando um pouco mais, para a gente não ultrapassar muito o horário. Paulo, ele fala que recusa esse apoio financeiro por amor aos pecadores. Versículo 19 ao 23. 19 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Oh glória! Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, a melhor coisa do mundo é você se entregar ao Evangelho. Eu tenho alguns testemunhos sobre isso. Não vou contar hoje por conta do nosso horário. Já vai dar 9 horas. Mas a melhor coisa do mundo é você se entregar ao Evangelho. E faça tudo o que você puder fazer. Faça tudo o que você puder fazer. Tudo. O que você puder fazer para o reino de Deus, faça. E pode ter certeza absoluta que este Deus que nós servimos é um Deus que não fica devendo para ninguém. Deus não fica devendo para ninguém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz, pode ter certeza absoluta que Deus ele vai te recompensar. Ou aqui nesta terra, ou então lá no céu. 22, versículo 12. Está escrito assim, ó: eis que cedo venho, e o meu galardão. O que é galardão, pastor? É recompensa. Jesus dizendo assim, ó: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para entregar, ó glória. Para quem? Para cada um conforme as suas obras. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se não for aqui nesta terra, lá no céu, pode ter certeza, teu galardão está reservado, Deus vai te entregar em nome de Jesus. Então tudo, eu estou falando tudo, que você faz para Deus aqui nesta terra, pode ter certeza que tem recompensa. Alguns até aqui na terra já serão recompensados, mas todos serão recompensados em nome de Jesus, porque Deus é o melhor investimento que você pode fazer. Onde, pastor? No reino dos céus. O reino dos céus é o melhor investimento que você pode fazer. Eu estou falando aqui, ó, não é só de recurso financeiro, não. Eu estou falando é de você. Sabe qual é o maior investimento que você faz no reino dos céus? É você mesmo. É o seu tempo. Invista o teu tempo no reino dos céus. Invista a tua vida no reino de Deus. Eu já contei outra vez aqui, vou contar de novo, porque eu não sei se foi no culto geral ou se foi no culto de domingo. Eu estava em um trabalho de missões lá em Timon. E aí chegou o momento da oferta missionária. Meus amados, sabe aquela cena que você nunca se esquece? Nunca me esqueci dessa cena. Tem mais de 10 anos isso. Foi colocado um lençol para arrecadar uma oferta missionária para mandar para os missionários. Timon sustenta missionários na Bolívia, na África, em todo lugar por aí afora. E aí foi colocado um lençol para arrecadar e os irmãos começaram a levar. De 10, de 20, de 50, de 100. Quem tinha moeda, levava moeda. E começaram a colocar na oferta. E o irmãos, eu estava sentado no púlpito quando eu vi aquela cena, fiquei chorando. O irmão veio chorando lá de trás. Quando chegou lá onde estava o lençol, ele pediu para deitar o lençol no chão. E os irmãos deitaram o lençol no chão. E ele se sentou em cima do lençol. Ele disse assim, ó: eu não tenho um centavo para entregar. Mas eu estou falando isso aqui, ele falava chorando. Eu não tenho R$1 para poder entregar de oferta, mas eu quero dar a minha vida como oferta para a obra missionária.
Entregue-se para Deus totalmente e acredite, Deus se responsabiliza da sua vida em nome de Jesus. A questão é que tem gente que tem medo de se entregar, que coloca barreiras até onde vai se entregar. E Deus está falando com alguém aqui hoje à noite, te entrega totalmente, acredita, Ele vai cuidar de você, porque Ele é Deus. Oh glória, Deus cuida de nós. Vale a pena confiar, vale a pena se entregar, porque Deus cuida de nós. Só que a recompensa de Deus, ela vem de acordo com a sua semeadura. E pastor, Deus é justo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Então a recompensa dele vem de acordo com a sua semeadura. Quanto mais você entrega, quanto mais você se entrega, mais Deus vai te usar e te abençoar. Mais Deus vai fazer na tua vida. Mais Deus vai te abençoar. Irmãos, a quarta-feira, minha esposa é testemunha. Eu entro nesse quarto aqui, entro naquela sala ali, e eu passo o dia inteiro orando, chorando e lendo. Orando, chorando e lendo. Orando, chorando e lendo. Só isso que eu faço. Para trazer um alimento para a igreja do Senhor. Só que não pode ser um alimento só letra não. Não é só letra não. Porque se for só letra, é fácil, né? Só letra você aprende lá na faculdade. Lá na faculdade você aprende a letra. Conhecimento secular. Você vai lá na faculdade e aprende tudo isso. Só que aqui em cima do púlpito, além da letra, tem que ter a graça, tem que ter a unção, tem que ter a virtude, tem que ter Deus na vida. Por isso é que nós precisamos buscar a Ele. E quanto mais você busca, mais Deus te dá para você entregar. Então bora buscar, irmãos. E Deus irá nos abençoar poderosamente. Para encerrar, meus amados, por amor a si próprio, ele diz no versículo 27, para encerrar: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado para outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu Deus do céu. Olha o que Paulo diz aqui, irmão Francisco: eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a escravidão. Que é isso? É todo dia estar orando, mas vigiando, pregando, mas orando, falando de Deus, evangelizando, mas se colocando na presença do Pai toda hora, todo momento, porque o inimigo está aí, rugindo, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Satanás tem vontade de nos destruir, irmãos. Quanto mais você ora, mais o inimigo tem vontade de destruir você, porque ele sabe que crente que ora é uma ferramenta de Deus na terra. E o inimigo, ele sabe disso, que o crente que está orando, o crente que está jejuando, o crente que está lendo a palavra, o crente que está pregando, o crente que está evangelizando, é uma ferramenta de Deus na terra, é uma bomba atômica do céu que está aqui na terra, irmãos. E a vontade dele é de nos destruir totalmente. É por isso que de vez em quando, infelizmente, irmãos, você vê aí a notícia de alguém que escandalizou, de alguém que caiu, de alguém que escorregou, de alguém que vacilou. Oh, Jesus, misericórdia! É porque, pastor, se parar a prática da oração, se parar a prática da consagração, da busca da presença de Deus, o diabo está aí, irmão, solto, doido para nos destruir. É por isso que nós temos que estar constantemente em oração, em vigilância, buscando a presença do Todo-Poderoso. Paulo está dizendo aí, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, porque não adianta de nada eu pregar para todo mundo e eu ficar sendo desqualificado. É isso que ele está dizendo aí. O pastor José Gonçalves tem aquele livro que tem por título assim, Porque Caem os Valentes. Eu não sei se você já leu. O título do livro é esse: Porque Caem os Valentes. E ele começa a citar vários exemplos por que caem os valentes. E eu vou resumir aqui. Sabe por que caem os valentes? É porque se acha valente demais. E quem se acha valente demais
começa a pensar que não precisa mais orar. Quem se acha bom demais começa a pensar que não precisa mais consagrar, que não precisa mais ler a Bíblia, porque já tem conhecimento. Uma vez eu ia pregar em determinado local, e aí alguém me chamou para uma distração, um momento de confraternização, e eu falei, não, eu não posso, porque eu preciso ir orar e ler a Bíblia para pregar. E eu me lembro, a pessoa dizendo assim, não, mas tu já tem a Bíblia toda na cabeça. Isso é um excesso de linguagem, viu, irmãos? Eu não tenho, não. Mas a pessoa disse assim, tu já tem a Bíblia toda na cabeça, não precisa não. E se a gente se deixar levar, senhores, por esses pensamentos, é aí onde a gente se arrebenta. Porque nós precisamos todo dia, constantemente, estar buscando esse Deus. Busque a Deus, clame a Deus. Chore nos pés do Senhor, se rasgue na presença dEle. Aleluia! Aleluia! E você vai ver Deus te honrando, Deus te usando, Deus te abençoando, Deus cuidando de você. Você vai ver em nome de Jesus. Orebacandarábia, subiandarábia. Vale a pena ser fiel. E Deus irá nos honrar poderosamente. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos ficar de pé, meus amados.